Olá, eu quero agradecer por você estar conosco nessa campanha Viva com Propósito e quero dizer que já afirmamos que o nosso primeiro propósito é adorar a Deus, reconhecer Deus como Senhor das nossas vidas, agradecê-lo por tudo que temos. Em segundo lugar, nós vimos a importância de pertencer à família de Cristo, daqueles que creem em Deus. Em terceiro lugar, nós vimos que há uma necessidade de cada um de nós ser semelhante a Cristo, a Jesus. E hoje eu quero destacar a importância, a relevância de servirmos aos outros. Então, meu quarto propósito é servir a Deus através do serviço aos outros. Serviço a Deus através do serviço aos outros. Mateus 20, 28. A atitude de vocês deve ser igual à minha, Jesus falando, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Então, o próprio Senhor Jesus teve esse sentimento de serviço, de humildade. E, meus queridos, quantas pessoas petulantes, quantas pessoas estão no pedestal, quantas pessoas querem que todos possam servi-las, mas a nossa atitude deve ser de serviço, de ajudar o próximo. Aprender a servir como Jesus. Como que eu posso aprender? Em primeiro lugar, servir como Jesus significa estar disponível. Estar disponível num mundo onde nós não temos tempo é algo assim que precisamos administrar muito bem. É desejar, é ter o coração voltado com essa intenção de ajudar as pessoas. Provérbios 3, 28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. E eu peço a você, se alguém bater na sua porta e você falar assim, não tem como ajudar, caminhe para uma igreja. Se você não tem uma igreja para encaminhar, encaminhe para a nossa lá, a Primeira Igreja Batista em São Vicente. Eu tenho certeza que ali a pessoa vai receber um mínimo de ajuda. Primeira barreira. Qual é a primeira barreira para nós não estarmos disponíveis? Para nós não ajudarmos as pessoas? É a barreira do egocentrismo. Eu cuido da minha vida, os outros é que se virem. Né? Pensarmos só em nós. Filipenses 2,4. Esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Quando você esquece de si mesmo e começa a pensar só em Jesus, pensar no próximo, você vai ver que a vida passa a ter sentido e propósito. Segunda barreira é o perfeccionismo. Mas eu não tenho capacidade. Deus capacita os escolhidos. Se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Eclesiastes 11, 4. Tem gente que fala assim, não sou assistente social, não entendo como que eu vou ajudar alguém. Quando nós vemos a parábola do bom samaritano, aquele camarada lá, o bom samaritano, não entendia de nada, mas encontrou alguém ferido. E a Bíblia fala que ele deitou o azeite, colocou o azeite sobre a ferida e depois colocou o vinho. O azeite e o vinho na época era utilizado na refeição, mas também como medicamento. Só que ele inverteu, deveria primeiro colocar o vinho para matar a bactéria e o azeite para cicatrizar. Ele não entendia muito bem, mas ele ajudou. Ele fez a coisa ao contrário, mas amou aquele que estava à beira do caminho. Mesmo quando nós não entendemos muito das coisas, ter um coração voltado para ajudar os outros. A terceira barreira é o materialismo. Nós amamos tanto ter que nós esquecemos do ser. Hoje, olha, fulano de tal chegou. Se você estiver bem vestido, você entra. Tanto é que muitos assaltantes de banco usam a estratégia do terno, paletó e gravata, né? O camarada vai bem vestido e parece que é um executivo e é um bandido. Porque hoje as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Você amar tanto dinheiro, muitas vezes você vai esquecer de vidas. E quantas vezes nós vemos isso, né? Pessoas amando mais o dinheiro do que vidas. Segundo, servir como Jesus significa ser grato. Grato. Jesus olhou para cima e disse:
Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O próprio Jesus foi grato. Então, servir as pessoas é ser grato a Deus. Deus, obrigado. Muitas vezes eu vejo pessoas usando um fogão 20 anos. O fogão já está, ia dizer meia boca, mas nem meia boca está mais. E aí a pessoa fala assim, eu quero vender por tantos reais. Já foi abençoada com fogão. Se há alguém que precisa daquele fogão, passe de graça. Tem gente que tem roupa que não usa mais, sapato que não usa, mas fica enchendo o guarda-roupa. Que você possa abençoar outra vida com aquilo que já abençoou você. Primeira barreira de servir sendo grato. A comparação e a crítica. Quando você começa a criticar demais, quando você começa a comparar demais, tudo aquilo que traz incômodo para você, quando você vê algum problema, aí está a sua vocação. Deus está te levantando para ser resposta, não para ser mais um para criticar. Procure a solução, não seja parte do problema. Quem são vocês para criticar o servo dos outros? O Senhor determinará se seus servos estão certos ou errados. Romanos 14:4. Às vezes você fica olhando tanto para as pessoas que deixa de fazer a sua parte. Segunda barreira, motivação errada. Eu vou ajudar porque todos vão ver como que eu ajudo os pobres. Uma motivação errada. Quando vocês praticarem boas obras, a Bíblia fala, tentem não fazê-los em público. Se as fizerem assim, não receberão recompensa de seu Pai que está nos céus. Mateus 6:1. Tem gente que só faz para aparecer. As boas obras é porque nós amamos, porque nós nos colocamos na condição daquela pessoa. Interessante que na Austrália, eu era adolescente, trabalhava numa multinacional, estava iniciando ali naquela empresa, e aquela empresa captava recursos no exterior para ajudar projetos sociais no Brasil. E eu vi algo que assim, mexeu comigo, até hoje eu consigo me lembrar. As pessoas da Austrália naquela época, aquele grupo, nunca tinham passado fome na vida. Tinha uma vida muito boa financeiramente falando. E eles determinaram no coração passar uma semana sem comer, olhando as fotos das famílias carentes do Brasil, das crianças brasileiras com inanição, morrendo de fome, fazendo jejum e olhando para as nossas crianças, para sentir o que as nossas crianças sentiam. E aí eles puderam colocar a mão no bolso para ajudar os projetos sociais aqui no Brasil. Isso me comoveu muito. E, meus queridos, nós precisamos ser sensibilizados com as coisas que sensibilizam o coração de Deus. Toda a pobreza, toda a miséria é uma ofensa contra Deus. O meu sonho é que a nossa região possa eliminar todas as favelas, todas as palafitas, que todas as pessoas tenham acesso. E, meus queridos, quando nós vemos um Brasil crescendo tantos ficando milionários, mas ainda muitos na margem da pobreza, é uma vergonha para todos nós, porque são nossos irmãos. E aquilo que interfere nos nossos, da nossa gente, do nosso povo, que é o nosso povo, interfere também em nós. Eu fico imaginando pessoas com tanta condição, jogando comida fora, sabendo que ainda tem pessoas que passam necessidades. É uma tristeza. Servir como Jesus significa ser fiel. Seja fiel. É ser fiel. Então, meus queridos, eu quero convidá-lo a participar de um exército de amor. Procure a ação de cidadania. Todo primeiro sábado a nossa igreja tem. Se você quiser servir lá, vai ser uma honra. Avenida Presidente Wilson, 1437, Primeira Igreja Batista, em São Vicente. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos um coração voltado para o outro, um coração amoroso. Pai, que nós possamos ter esta empatia, nos colocarmos no lugar do outro para ver o seu sofrimento e minimizar a sua dor. Obrigado, Pai, porque desejamos sermos sensibilizados com tudo que sensibiliza o teu coração. Pai, muito obrigado pela nossa nação, pelo nosso povo, que é a nossa gente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.